Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Muito bem-vindos novamente a mais um treinamento. Esse é o nosso segundo treinamento, tá bom? Do Zuno RP. Hoje a gente vai falar sobre um tópico muito importante, que é a parte de gestão de usuários, aquelas pessoas que a gente vai cadastrar dentro do nosso sistema, tá? Então é uma parte muito importante e bem interessante para vocês aprenderem. Pessoal, para começar, a gente vai vir aqui na gestão de usuários e vamos para a parte de função. Essa parte de função é onde a gente vai criar, vai desenvolver, né, quais são as funções que eu quero que as pessoas que trabalham comigo, ou seja, um cliente também, tenha. Então, por exemplo, eu tenho aqui, olha, várias funções e algumas delas são padrão. Então, eu tenho o cliente, tenho a gerência, tenho o fornecedor, tenho o RH e tenho também o vendedor, tá bom? Então, eu tenho aqui duas outras criadas, que é o técnico de assistência e o treinamento. Eu vou excluir aqui o treinamento, porque eu não quero usar ele agora. Mas, pessoal, para começar, a gente vai entender o que cada quadrado desse aqui é, tá bom? Então, primeiro eu tenho aqui o nome da função, tá bom? E também tenho as permissões. Clicando aqui, eu consigo editar quais são as funções quais são as possibilidades, né, dessa função. O que é que ela pode fazer? O que é que ela não pode? Então, vindo aqui embaixo, eu tenho o módulo, tá? Eu tenho o usuário, configuração, plano, helpdesk, né? E eu consigo selecionar quais são as funções específicas que eu quero. Ah, eu quero que nessa parte de usuário, o cliente, né? Ele só vem aqui a parte de profile, né? Que é a parte de perfil, a parte de histórico, a parte de chat. Eu quero que ele não consiga criar um usuário, eu não quero que ele resete senha, eu não quero que ele configure os logins, nem delete, nem faça nada. Eu só quero essas três permissões, eu posso fazê-lo. Ou talvez eu queira que ele faça tudo. Eu posso clicar aqui no user e daí ele que é o módulo, né? E ele vai habilitar todas as permissões desse módulo. E seguindo adiante eu consigo fazer a mesma coisa com os demais módulos. Mas Emerson, eu quero pegar todo o geral e eu quero ativar tudo de uma vez só. Eu posso clicar aqui e ele vai ativar tudo para mim de maneira prática e fácil. E seguindo os outros módulos, acordos financeiro, contabilidade, cotação, eu posso fazer o mesmo padrão, que ele já vai ativar tudo para mim, beleza, gente? Eu vou voltar aqui na parte de função e eu vou mostrar para vocês como criar. Clicando aqui, olha, eu consigo fazer a criação de uma função nova. Então eu sigo o mesmo padrão da edição, tá? Eu consigo vir aqui e criar uma função nova e depois eu vou clicar aqui na criação e criar uma nova função. Por exemplo, vou criar aqui, ó, treinamento. Quero que o treinamento tenha acesso ao geral em todos os pontos. Eu vou vir aqui e vou criar. E ele já aparece para mim aqui, treinamento, com todas as funções que eu já criei, tá bom? Então, abaixo de cada um desses quadradinhos, né, desses cards, a gente tem os membros. Então, eu consigo saber quem são os membros que estão dentro de cliente, de gerência, quais são os da assistência técnica. Então, ele vai aparecer tudo aqui pra gente, tá bom? Pessoal, saindo da parte de funções, né, que é onde a gente cria, onde a gente vai utilizar, a gente vai para a parte de usuários. E cada usuário ele vai receber uma função, tá bom? Acreditamos, né, a gente fez essas funções de maneira que todo mundo fosse atendido, tá? Então, tanto cliente, gerência, vendedor, RH, fornecedor, isso aqui tudo deve atender vocês, mas caso seja necessário, por favor, criem. Se tiverem dúvidas, podem chamar a gente também, que a gente está à disposição para tirar, seja qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Eu tenho a parte aqui de usuários e aqui eu tenho listado todos os meus usuários. Por exemplo, eu tenho o Bruno Filgueira, tenho o Bruno Mars, Luke Skywalker, enfim, tenho bastante usuário aqui já listado, tá bom? Tenho os e-mails e eu tenho alguns campos aqui em cima de pesquisa. Eu posso filtrar por nome, filtrar por e-mail ou filtrar por função também, tá bom? Pessoal, seguindo adiante, eu tenho o histórico de registro. Eu consigo saber quem logou, quando logou, tenho todas as informações aqui. Eu posso clicar aqui e tenho acesso a todos esses dados importantes de quando logou, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, logou em Curitiba, Paraná, latitude, longitude. Então ele usou essas informações aqui para me ajudar a saber quando foi feito o login desse usuário. Beleza? Vou voltar aqui na parte de usuários
E eu tenho também a parte de importação. Eu posso importar usuários em massa em CSV. Se eu clicar aqui, ele já me dá um modelo de como eu devo criar esse meu CSV para importar, beleza? Eu posso mudar a lista de exibição de maneira que talvez fique melhor para mim. Claro, é uma coisa que vocês vão escolher, é uma coisa muito particular de cada um, mas que a gente também pode utilizar para ficar melhor para a gente a visualização, tá? Caso vocês gostem do outro formato. E consigo criar um usuário. Aqui na criação, eu vou trabalhar colocando o nome desse usuário, o e-mail e qual é o cargo que eu quero que esse usuário ele tenha. E eu coloco o celular aqui. Esse celular é muito importante que a gente fique atento a sempre colocar o mais 55, o DDD e também o número da pessoa como se encontra, tá? Então sempre coloquem o mais 55, mas o celular ele não é um ponto obrigatório, então vocês não precisam colocar, a não ser que desejem, tá? Então, se eu clicar aqui em criar, eu vou criar esse usuário aqui. Vou colocar aqui até treinamento, treinamento@gmail.com e eu consigo criar esse usuário. Se eu criar da forma como ele está, ele não vai ser um usuário que faz login dentro do sistema. Ele pode ser um cliente, pode ser alguém que eu queira cadastrar aqui, só para colocar algumas informações, tá? Mas ele vai estar cadastrado dentro do sistema. Caso eu queira que ele faça login, eu clico aqui em login habilitado e eu crio uma senha para esse usuário. Ele vai criar o usuário aqui para mim embaixo, tá? O usuário treinamento. Caso eu queira, eu consigo editar esse usuário, eu consigo excluir, reiniciar a senha dele, tá bom? Ou desabilitar o login, tá? Para ele não conseguir fazer login mais dentro do sistema. E eu também tenho essa aba aqui, verificar agora. Então, ela é muito importante, porque quando eu crio um usuário, ele não consegue fazer o login de primeira. Ele precisa ser um usuário verificado. Eu preciso dizer, olha, criei, coloquei a senha e agora você pode logar. Então, clicando aqui, a gente verifica esse usuário e ele consegue fazer o login com o e-mail e senha criado, tá? Então, pessoal, esse vídeo é bem simples, bem claro sobre usuários e funções. Então, caso vocês tenham dúvida, podem entrar em contato conosco aqui no suporte técnico, abram um ticket, tá? Como eu mostrei para vocês no vídeo anterior e fiquem bem à vontade para nos chamar. Até mais, um abraço para vocês.